Olá, eu sou Daniele Pires, seja bem-vindo à minha sala de atendimento, que bom que você está aqui e já senta aí para a gente conversar. Eu hoje quero continuar essa série maravilhosa, eu quero continuar falando sobre a sua real identidade e eu quero falar sobre o processo de você descobrir a sua real identidade, o processo de você acessar a sua real identidade. Então já se prepara papel e caneta aí para você anotar tudo e para você entender o que eu tô querendo dizer. Deixa eu só posicionar isso aqui direitinho, que a gente se olha olho no olho, vai ficar melhor. Muito bem. O que significa viver o processo? O que significa passar por um processo? O que significa vivenciar um processo? Simples, a gente vai falar sobre isso hoje aqui nesse vídeo. Muito se fala sobre viver o processo, passar por um processo, suportar um processo, mas eu quero expandir um pouco esse cenário para que você tenha entendimento. E para você entender, eu vou contar um pouco da minha história. No ano de 2015, eu passei pelo divórcio. Se você já passou pelo divórcio, compartilha comigo aqui embaixo. Sim, Dani, já passei por isso. Sim, Dani, já enfrentei essa dor. Sim, Dani, já aconteceu comigo. Eu quero conhecer mais de você. Então, em 2015, quando eu passei pelo divórcio, quando eu passei por essa situação, foi quando o meu processo se iniciou. Ali, com o divórcio, eu achava que era apenas uma situação pontual na minha vida. Mas foi a partir daquele movimento, a partir daquela separação, que tudo começou a acontecer. Que tudo começou a se tornar processual rumo ao que eu vivo hoje. Então, foi a partir daquele momento que os primeiros movimentos do processo começaram. E tudo começou com o divórcio. Mas veio a quebra financeira, veio a ausência completa de amigos na minha vida, veio a saúde deficiente, veio a relação com Deus que simplesmente não existia, veio a minha relação profissional. Eu sou formada em odontologia, tenho pós-graduação e já tinha feito inúmeras coisas, já tinha trabalhado como representante comercial, mas eu simplesmente não gostava do que eu fazia. Então veio a situação profissional, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia o que eu ia fazer, eu já tinha feito muitas coisas, eu já tinha ido para muitas direções, contudo, eu não tinha ideia, eu não tinha dimensão, eu não tinha clareza de qual era o meu rumo. Nesse momento, eu comecei a perceber que eu não estava apenas vivenciando um processo em uma única área. Eu estava vivenciando um processo que ia tomar conta e acessar todas as áreas da minha vida. No ano de 2016, eu me converti e me batizei. E me tornei evangélica. E a partir desse momento, eu comecei a entender que havia muito mais do plano espiritual acontecendo na minha vida do que eu poderia imaginar, do que eu poderia considerar. E foi nesse momento que eu me dei conta de que eu de fato estava vivendo um processo. No ano de 2017 veio a Febracis e veio a Febracis me ensinar, me mostrar que eu poderia sim trabalhar com autoconhecimento e respeitar aquilo que eu acreditava espiritualmente falando. E encontrei o que eu amo fazer, que é ensinar, que é falar com pessoas sobre autoconhecimento, sobre Deus. Encontrei o que eu amo fazer, que é treinar pessoas no coaching grupo, nas minhas turmas, as turmas que eu ministro, as minhas palestras e principalmente atender pessoas de forma individual com coaching individual. Então, aprendendo da Febracis sobre a minha nova profissão e trabalhando com a minha nova profissão, eu entendi as fases do processo. Então, vamos lá, pegando a minha história, e aí eu vou pausar no ano de 2017, depois eu te trago até aqui no ano de 2023. Então vamos lá, vamos entender. O processo, quando ele sempre começa com confusão. Nenhum processo começa quando está tudo bem. Geralmente, as pessoas precisam acessar um ponto de dor para entenderem que precisam de um processo. E quando eu falo de processo, eu falo um processo de reestruturação da vida como um todo. Se você já fez orações a Deus do tipo, Deus muda a minha vida, Deus me usa, me invade, faça de mim aquilo que o Senhor pretende, aquilo que o Senhor quer, cuidado, porque Deus de fato insere você em um processo. Vamos falar de Jesus? Jesus, quando ele vai ao deserto para ser tentado, ele está entrando ali num processo. Ele passa por um processo que vai prepará-lo para viver o propósito dele. Vai prepará-lo para viver aquilo que ele foi desenhado, tecido para fazer. Então, tudo se inicia com um movimento confuso, doloroso. Para muitas pessoas, o processo começa com uma dor muito intensa. Pode ser que para você o processo comece com uma dor pequena, e tomara que assim seja, mas para mim foi com uma dor muito intensa. O processo ele tem fases.
você vai passando por várias fases diferentes. E eu comecei, conforme eu te contei, lá no ano de 2015, e até o ano de 2017, eu vivi algumas fases do processo. E a primeira fase que eu vivi foi a fase de tomada de consciência. Só que a minha tomada de consciência, ela não foi total, ela foi uma tomada de consciência parcial. Havia em mim muito orgulho ainda, e esse orgulho me impedia de enxergar verdadeiramente quem eu era. E eu antecipei uma fase do processo, que era a fase do entendimento e busca de respostas, para verdadeiramente sedimentar, solidificar o que eu estava vivendo e o que estava acontecendo comigo. E quando eu antecipei a fase de entendimento, eu comecei a procurar respostas. E a minha busca por respostas acabou me levando a caminhos que me afastavam do meu propósito. Por exemplo, eu conheci uma pessoa muito querida que acabou descobrindo para mim que o meu propósito era ser maquiadora. E assim eu fiz. Eu acreditei, fui ingênua. Lembra que eu falei que o orgulho estava ativo na minha vida? Eu fui ingênua, acreditei e lá fui eu, achando que o meu propósito era ser maquiadora. Na verdade, o meu propósito nunca foi ser maquiadora. Mas eu dei ouvidos às pessoas, quando na verdade eu deveria ter dado ouvidos apenas a Deus. Quando eu me formei em odontologia, eu já estava sendo preparada para o meu propósito. Quando eu passei por tudo que passei, eu já estava sendo preparada pelo meu propósito. Eu já estava sendo forjada pelo meu propósito. E você só vai acessar propósito na sua vida, você só vai encontrar propósito na sua vida, você só vai achar o seu propósito, por que você veio para essa existência, para essa terra, quando você de fato encontrar a sua identidade. Quando você entender a sua real identidade, você vai necessariamente ser encontrado pelo seu propósito. E aí foi uma grande chave que virou para mim. Nós não vamos achar o nosso propósito, é o nosso propósito que nos acha. O nosso propósito nos encontra na medida que nossa identidade, a nossa real identidade, a nossa real essência é trabalhada, forjada e acessada em nós e por nós. Então, parei aqui no ano de 2017. No ano de 2017 eu conheci a Febracis, fiz o método CIS, fiz coaching individual, fiz todos os treinamentos da Febracis e ali no ano de 2017 eu entendi que eu estava acessando uma nova fase do processo. E a nova fase do processo era o processo de aplicabilidade de tudo que eu estava aprendendo. E eu comecei a aplicar na minha vida tudo que eu estava aprendendo. Eu comecei a entender que, eu ia agora não mais deixar o sorriso das pessoas bonito pela odonto. Eu ia deixar o sorriso das pessoas natural. Eu ia deixar o sorriso das pessoas fluindo, vindo de dentro. As pessoas muitas vezes chegam aqui na minha sala, eu estou aqui na minha sala de atendimento, chegam aqui na minha sala de atendimento triste, sem sorrir há muito tempo, chateada, sem motivos para sorrir. E o próprio processo individual, como o processo em grupo, vai mostrando para essa pessoa que ela tem inúmeros motivos para voltar a sorrir, ela tem inúmeros motivos para sorrir de ponta a ponta, de orelha a orelha, como se diz. Então, a beleza está ali. A beleza está nesse cenário. Então, eu percebi que eu veria sorrisos de formas diferentes. Não como a odonto me ensinou, mas eu veria sorrisos de maneiras diferentes. Eu também entendi que lá a maquiagem, eu amo maquiagem, eu adoro maquiagem, mas não é o meu propósito viver de maquiagem, fazer maquiagem. Mas lá na maquiagem, eu também entendi que eu veria a beleza das pessoas de uma forma diferente. Eu ajudaria pessoas, quando elas acessassem as suas identidades, a verdadeiramente encontrarem a sua beleza real, a sua beleza essencial. E foi nesse movimento que eu fui entendendo essas fases do processo. E eu chego e digo para você, o processo não tem fim, ele não acaba nunca. E muitas vezes eu pergunto para Deus, mas isso não vai ter fim? E como um pai amoroso, misericordioso e cuidadoso com seus filhos, o Senhor sempre coloca no meu coração. O processo vai ficando cada vez mais forte, mais intenso, mais bonito e com resultados também mais fortes, mais intensos e mais bonitos. Só confia e vai. E é exatamente essa dica, esse conselho que eu dou a você. O processo ele vai continuar, então se você começou a sua investigação, o seu autoconhecimento, se você começou o seu processo de entendimento mais sobre Deus, sobre quem você é em Deus, sobre o plano espiritual agindo, vigente na sua vida, se você está nesse processo de entendimento sobre todas essas coisas, eu já te digo, você já começou o seu processo. E que bom que você já começou o seu processo, que bom que você já startou a sua transformação, que bom que você já começou a vivenciar aquilo que vai te levar rumo a coisas maiores, mais fortes e mais bonitas.
Eu tenho certeza que hoje talvez esteja doendo, como doeu para mim também no meu passado, mas saiba que as coisas vão melhorando, vão ficando lindas, vão ficando ótimas e você vai acessar algo sobrenatural quando você descobrir quem é você de verdade, quem é a tua real identidade, quem é a tua essência. E acessando a tua essência, o teu propósito te busca, o teu propósito te resgata, o teu propósito chega até você. Então, quando você estiver alinhada com o seu propósito e com a sua real identidade, coisas lindas, sobrenaturais e extraordinárias vão acontecer para você, eu tenho certeza. Eu declaro sobre sua vida entendimento, processos. Declaro que você vai aguentar firme o processo e me coloco à disposição para ajudar você, para segurar a tua mão, para estar do teu lado nos processos que você for enfrentar, tá bom? Um beijo para vocês e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder.